Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e muito triste com a situação que o Brasil se encontra. Sobretudo em razão do linchamento moral das acusações que pesam contra a PRF pela imprensa, pelo judiciário. E eu quero começar essa conversa com a chacina de Unai. Para você que não conhece a chacina de Unai, ela teve um desfecho essa semana. Aliás, a imprensa noticiou de maneira muito tímida. Para mim, a chacina de Unai era algo que deveria se falar muito, porque ela é representativa da sociedade brasileira. Ela é muito simbólica. É uma chacina que aconteceu lá nessa cidade, em Unai. 3 servidores públicos federais, auditores fiscais do trabalho, saíram de casa, deixaram suas esposas, sua família, para combater o trabalho análogo a escravo e outras irregularidades trabalhistas. E nessa cidade aí, rural, os grandes poderosos locais mandam pistoleiros para matar brutalmente esses 3 servidores numa tocaia lá, eles estavam dentro do carro. Isso é muito simbólico, muito simbólico. Pessoas poderosas, justiça tardia, 18 anos, um dos prefeitos que se reelegeu com 70% dos votos, foi um dos mandantes dessa terrível chacina. E a luta contra o trabalho escravo, né, algo que é primitivo, né, dentro de uma sociedade brasileira que ainda acontece. Então tudo isso é muito representativo. E, por consequência disso, o Ministério Público do Trabalho e os auditores fiscais do trabalho editaram uma norma, uma portaria, colocando que toda vez que um desses servidores vão para zonas rurais que tem esse risco, que você mexe com grandes poderosos locais, a PRF e a PF sempre acompanham. E depois de 18 anos, nós tivemos outra situação que é muito simbólica também. Agora para a polícia. Nós tivemos aí a incursão da PRF junto com a Polícia Militar, eu acho que a Polícia Federal também, lá no Rio de Janeiro, né? numa comunidade do Rio de Janeiro. E tivemos 23 mortos e um pré-julgamento da imprensa e de outros setores da sociedade. Não se deu o devido processo legal, apenas se entendeu, sem compreender a situação, sem nenhuma investigação, que essas 23 mortes foram execuções. Olha, coloca-se o policial numa zona de guerra, que é o Rio de Janeiro, contra um tráfico de drogas extremamente organizado por meio de facções, com armas pesadas, com armas de guerra, e pré-julga o policial em operações que eles participam. E por causa dessa operação, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para conseguir que a PRF não participe mais dessas ações conjuntas. E conseguiu, a juiz deferiu parcialmente o pedido, para que a PRF não mais auxilie outras instituições. Caiu lá uma portaria que permitia isso. E aqui eu não vou ficar numa discussão meramente jurídica, né? A gente sabe que tem o artigo 144 que fala que a PRF se destina ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Mas será que a gente tem que ter uma noção tão restritiva da lei? Será que agora a rodovia federal é uma prisão do policial, ele não pode pisar para fora? Mesmo que seja, como no caso da favela lá, no Rio de Janeiro, no caso da comunidade do Rio de Janeiro, mesmo que seja para combater o desvio de carga, então ele vai ter que ficar só na rodovia federal. E essa discussão acontece numa sociedade que tem baixo efetivo policial. Para você ter uma ideia, tem um estudo da ONU que fala que tem que ser um policial a cada 450 habitantes. Se a gente seguisse essa recomendação da ONU, o Brasil precisaria de 20 mil policiais. 20 mil policiais. Só para você ter uma ideia, a PRF tem 13 mil. A quem interessa, num contexto de baixo efetivo policial, não deixar que uma polícia auxilie a outra?
A quem interessa uma polícia especializada como a PRF ficar restrita a um local. E uma coisa é você coibir abusos, o que eu sou totalmente a favor, mas sempre observando o devido processo legal. E outra coisa é você impedir atividades típicas de polícia. A polícia militar tem atividade de polícia judiciária, porque ela precisa investigar. A PRF investiga também. Você não pode levar a letra da lei num aspecto tão restritivo. A gente não pode pensar em atuação policial no calor do momento. Por causa de uma situação numa comunidade lá do Rio de Janeiro, você vai julgar a PRF, que faz isso há anos. Há anos. Se for ver, quando lá no Rio de Janeiro teve atuações da polícia junto a comunidades, a PRF esteve presente também. A quem interessa restringir o trabalho policial, feito dentro dos parâmetros legais do uso da força? Eu, durante muito tempo, trabalhei com educação de trânsito na polícia. E eu dava palestras em vários lugares. Agora não vou poder porque eu estou fora da rodovia federal? Se você levar o pé da letra, não poderia, porque só posso trabalhar nas rodovias federais. Tem que restringir o local. E como que vai ficar a minha situação? Minha esposa trabalha no Ministério Público do Trabalho, atua no combate ao trabalho análogo de escravo, e agora a PRF não pode mais atuar. Ah, mas tem a PF. A PF está com um efetivo tão pequeno que não consegue nem emitir passaporte. É necessário um trabalho conjunto. É necessário que as polícias não meçam esforços para ajudar a sociedade a ter segurança. Enquanto a gente tiver uma sociedade que considera a polícia como inimiga, que não compreende o difícil trabalho da polícia dentro de um contexto complicado como é o Brasil, que não dá apoio jurídico, que não dá apoio psicológico, pelo contrário, faz pré-julgamentos, traz insegurança jurídica com decisões que só dificultam o trabalho policial, a gente não vai prosseguir. Estado sem força policial é barbárie. Eu gostaria que você pensasse nisso, deixe seu comentário e bora estudar.